Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória externa que pesa mais do que eles. Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí, galera, graça e paz, que bom tê-los aqui. Há momentos na vida que parece que nada se encaixa, tudo que nós tentamos dá errado. E aí começa a bater aquele misto de desânimo com desespero, ainda mais se nós somos tementes à palavra. Há certas situações que conseguem gerar um incômodo em nós, e se nós não tomarmos cuidado, nós caímos no perigo e tentação de questionar o agir de Deus em nossas vidas. Eu espero do fundo do meu coração que você não esteja passando por um momento desse, mas caso esteja, eu trago uma palavra da parte do Senhor que pode te dar esperança. Nas Escrituras, o manual que o Senhor nos deixou, teve um personagem que passou por um momento desesperador, mas mesmo assim ele se manteve firme, pois ele tinha uma promessa, uma palavra que o sustentava. Vocês já leram o Salmo 34? Vamos meditar juntos nele? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem, engrandeçam o Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Glória a Deus. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentira. Afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Glória a Deus. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida de seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo é muito lindo, né? Mas sabe o que mais me encanta nele? O momento turbulento que Davi estava passando quando o escreveu. A passagem bíblica que condiz com o momento em que Davi escreveu esse salmo se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, onde Davi estava fugindo de Saul e queria matá-lo. Nesse momento em que Davi vivia uma perseguição, ele vai para Gate e procura pelo rei Aquis. Porém, os seus conselheiros reconheceram Davi e os seus feitos. É importante levar em consideração que Gate era uma das principais cidades dos filisteus, o principal povo inimigo de Israel naquela época. Povo inclusive que Golias, o gigante, pertencia. Davi fica com medo de que algo pudesse acontecer com ele, então ele se faz de louco. Sim, literalmente ele mete o louco. Ele começa a babar e sai arranha nas portas da cidade. Com isso, quando o rei o vê, ele entra em descrédito. E ele fala, poxa, já não basta os loucos que tem aqui na minha cidade, vocês me trazem mais esse? Então Davi passa abatido. Sim, este foi o momento de vida que Davi estava quando escreveu aquele salmo. Mesmo Davi passando por toda essa situação constrangedora,
ele ainda é capaz de dizer em seguida: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Olha que aula de confiança em Deus ele nos dá aqui. Davi havia recebido uma promessa da parte do Senhor. Entretanto, olhando com os olhos naturais, tudo caminhava para que aquilo não acontecesse. O rei de Israel, Saul, caçava, ele estava refugiado numa terra inimiga, e mesmo em meio a tudo isso, ele ainda escreve que os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Glória a Deus! Haverão momentos em nossas vidas que nós só teremos uma palavra para nos apoiar, mas se essa palavra veio da parte do Senhor, é mais do que suficiente. O coração do homem é enganoso, e nesses momentos de dificuldade, ele tentará fazer com que nós pensemos e acreditemos que nós somos aquilo que o momento diz que somos. E é nesse momento que nós temos que separar o que sentimos do que somos e do que temos crido. Ainda que nada faça sentido e que a situação atual não se pareça nada com a promessa, nós temos que nos manter firmes. Porque não se trata se a promessa é viável ou não, mas sim de quem prometeu. O mistério da sarça não era o fato dela estar em chamas, mas sim que, mesmo estando em chamas, ela não se consumia. E assim somos nós, mesmo sendo queimados, abandonados, caluniados, nos mantemos firmes. Pois assim como aquela sarça, nós temos a glória do Senhor em nossas vidas, que nos mantém firmes e nos preserva. Então, assim como Davi, olhe para o Senhor, se mantenha firme naquilo que Ele te prometeu. Amém? E agora, eu gostaria de orar por você que assistiu esse vídeo. Pai de amor todo-poderoso, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado e comunhão. Senhor, como é boa a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, dá-nos um coração firmado na Tua palavra, capacita-nos a entendê-la, Senhor, com Teu Espírito Santo, pois nós queremos viver guiados pela Tua palavra, pelo aquilo que sai da Tua boca. Nós te agradecemos, Senhor, e como Davi, Senhor, nós queremos viver olhando para Ti. Abre nossos olhos espirituais para que nós não venhamos desfalecer e perseveremos em Tua palavra. Agradecemos por tudo, Senhor, por esse ouro que deixastes aqui. E pedimos que o Senhor não nos desampare, nos livre de tentação e nos conduza em meio às dificuldades e desafios dessa vida. Nós queremos ter a Ti. Esse é o nosso pedido. Amém. E para você que assistiu esse vídeo, eu desejo que a paz e o amor de Deus inunde o seu coração. Amém.